Fala galera, meu nome é Davi Dourado. E o meu é Thiago Carvalho. Nós estamos apresentando aqui hoje o meu, o nosso, o seu, o podcast mais amado do Brasil. Qual é, Thiago? Lat Show Podcast. Aonde a gente pode encontrar a gente? Para nos encontrar é muito fácil. Basta você entrar no Instagram e lá pesquisar Lat Show Podcast. Lembrando que Lat Show é com 2 T, né? Isso. E no YouTube também, tá? Lat Show Podcast. Gente, o Lat Show é um programa que ele foi criado com um intuito simples, de trazer um conteúdo 100% na área pet. Sempre nós vamos abordar aqui, sempre, fatos como alimentação, saúde, estética animal, doenças raras, sempre com profissionais qualificados, profissionais que podem trazer, contribuir e tirar e trazer muita informação para você que está aí do outro lado. E você, eu tenho uma dúvida, como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para perguntar para esses médicos que vêm aqui? É só você ir lá no nosso Instagram. Mandar um direct, né? Mandar um direct lá. Uma mensagem, um e-mail. Faça sua pergunta. E nós aqui do Lat Show vamos buscar profissionais para tirar a sua dúvida, que ela pode ser pertinente também para outras pessoas. Tá bom? Hoje o programa aqui, eu vou deixar ela se apresentar, que é mais fácil. Tá? Vamos falar aqui com a doutora... Tamara Cose, prazer. Tudo bem, doutora? Bom dia, Davi. Bom dia. Vamos Obrigada fazer pelo convite. Isso, vamos lá. Doutora, eu sempre faço uma perguntinha bem básica assim. Toda criança diz que quer ser veterinária, é verdade isso? Olha, da minha parte foi. mais um caso. Mais um caso? Mais uma virou estatística, né? Mais um. Então fala assim, a senhora é formada por... Fala um pouquinho da sua formação acadêmica. Certo. Meu nome é Tamara Cose, como eu falei previamente. Sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, né, atualmente. Fiz uma parte da minha graduação na França, que tinha um programa na época, graduação sanduíche. Retornei ao Brasil, me formei, fiz minha residência com especialidade em clínica e cirurgia de pequenos animais na UFPA, no Polo de Castanhal. E, após isso, comecei a trabalhar efetivamente, já tem 4 anos que atuo como cirurgiã veterinária de tecidos moles. E atualmente faço mestrado também na UFRA e tenho previsão de término agora para fevereiro desse ano que vem. Beleza. Tá? A gente está com alguém aqui assim, bem especializado, bem capacitado, né? Vamos, porque às vezes a pessoa do outro lado fala assim, tecidos moles. Vamos Isso. começar a mostrar para quem está do outro lado que vai querer saber o que é tecido mole, que não vai entender. Então deixa bem claro assim para a população em geral entender. Certo, de uma forma bem simples mesmo, Isso. o tecido mole é tudo aquilo que não é osso. Então, podem ser cirurgias reprodutivas, de trato urinário, trato respiratório, tudo que não inclui ossos, que seria a parte ortopédica propriamente dita. Então, toda essa parte que não entra o esqueleto do animal, é considerado Tecido mole. tecido mole. Bom, então, ficar, porque nós sabemos aqui, mas do outro lado a dúvida pode ser pertinente. Sim, com certeza. Entendeu? Deixa eu começar aqui então. A pessoa entra, passa na faculdade, entra. Em que parte você entra? Qual parte do semestre que você entra em contato com a cirurgia? Olha, realmente depende da grade curricular de cada universidade. Na UFRA, atualmente, nós entramos em contato praticamente no final da graduação, entre o 7º e o 8º semestre, em que a gente realmente tem uma gama de animais que a gente precisa fazer cirurgia de cavalos, que são os equídeos, né? Temos cirurgia de animais silvestres, então acaba que é um leque muito grande que a gente precisa se diversificar ao longo da nossa graduação, mas que o contato realmente, eu acredito que seja um pouco tardio, né? Por isso que as especializações vêm para que a gente realmente escolha aquilo que a gente quer atuar e se especialize cada vez mais naquilo. Dos silvestres, quais são os que vocês mais têm contato ali? Eu trabalho com animais silvestres também operando, são quem a gente chama hoje em dia de pets não convencionais, que são hamsters, aqueles anões russos, que são bem pequenininhos, papagaios. E é feito também todo tipo de cirurgia? Também é feito cirurgia. Nossa. Eu trabalho também com essa parte, inclusive na UFPA também tem uma especialização só para clínica e cirurgia de animais silvestres. Mas também tem com aves? Tem. Todos os tipos de animais silvestres, tartarugas, aves, cobras, répteis, aves, todos os tipos imagináveis lá tem. Eu vi, eu acho que tem um mês mais ou menos, um médico veterinário, foi no programa da Ana Maria Braga, que ele é especialista em desafio, ele falou bem claro. Ele opera peixe, uma carpa. Bem difícil, né? É muito difícil. Ele mostrou a cirurgia, a carpa tinha um nódulo, e ele tratou a carpa, entendeu? Colocando a
a água para fazer a respiração nasal. A parte anestésica, acredito que seja até mais difícil do que a cirúrgica. Pois é, mas né? aquilo que porque uma que o animal, até a homeostase dele é diferente, né? Sim, com certeza. Completamente diferente a homeostase dele. Que é um exemplo, Davi, por exemplo, fui operar recentemente, fiz uma penectomia que foi retirada de um pênis de um jabuti. Eu tenho uma colega que ela é anestesista só de animais silvestres. Como eles fazem a respiração, eles podem prender a respiração por muito tempo, então o que acontece? Para anestesiar esses animais, a gente precisa entubar, só que eles prendem a respiração, então o anestésico não consegue circular por eles. Então uma anestesia de um réptil, por exemplo, dura 5, 6 horas, enquanto que um cão e gato, em 30 minutos eu faço um procedimento. Então, realmente é uma anatomia, uma morfofisiologia totalmente diferente e que exige muito mais especialização para ser realizada. Porque eu tenho uma dúvida minha agora, bem da biologia, assim, porque, falando de homeostase, porque nós sabemos que um cachorro, por exemplo, você vai sedar um animal, a temperatura dele tende a baixar, certo? Uhum. Até se vai dar um banho depois, aconselho dar um banho morno no animal, manter ele mais aquecido. Como é que funciona isso com uma homeostase diferente? De um réptil, por exemplo... Homeostase, para quem não sabe, é a temperatura do animal. Você vê um réptil, por exemplo, ele precisa ficar mais exposto ao sol para poder fazer a circulação melhor sanguínea Aquele dele. famoso jacaré com a boca aberta por horas, né? Isso. Então, assim, um réptil, por exemplo, esse jabuti que eu falei para vocês, por exemplo, não se pode decretar o óbito de um réptil em menos de 24 horas. Porque ele pode abaixar tanto a temperatura dele para se manter naquele estado de hibernação que você não pode considerar se ele está vivo ou morto. Então chega a um ponto que ele consegue reduzir tantos batimentos, tanta temperatura, que você realmente não sabe identificar isso. Não consegue ouvir. Não consegue saber se ele está vivo ou morto. Por isso que você tem que esperar 24 horas para poder decretar Quase esse óbito. uma catalepsia. Quase isso que ele consegue chegar. É um estado de hibernação que ele consegue conservar os mínimos estímulos para ele se manter vivo. Né? Então, geralmente é quando ele está ameaçado na natureza, ou nesses casos da anestesia, que ele consegue captar que aquele anestésico é uma certa ameaça para ele. E a gente fica um bom tempo para conseguir verificar se ele está relaxado ou não. Né? Então, isso acontece com qual? Os répteis. É bem difícil anestesiar réptil. Agora já hamster, porquinho da Índia, já é muito parecido com cão e gato. Então a gente acaba extrapolando também as uma coisa que as técnicas pessoas não... quando eu digo assim da diferença da medicina humana para a medicina veterinária, é que nós temos na medicina humana, nós temos culturas, religiões, nós temos um monte de coisa, mas a anatomia é a mesma. A anatomia é a mesma. O coração vai estar no mesmo lugar, o fígado vai estar no mesmo lugar. Você pega o felino, a anatomia é completamente diferente. Cachorro já muda, né? Muda a raça, já muda tudo. Muda a anatomia. Então, é muito conhecimento para poder você fazer. Primeiro, para quem entra para essa área de trato, para cirurgia mesmo, porque tu tem que ter um conhecimento anatômico muito grande. Sim, com certeza. Entendeu? Tem que gostar também dessa parte, porque a anatomia ela é base para tudo na cirurgia, independente de qual área você vai atuar. Então, a anatomia ela é fundamental, apesar de ser uma matéria base que a gente vê no primeiro. Mas tem especialização? A senhora se especializa ou não? Sim, o meu mestrado, por exemplo, é em anatomia e cirurgia. Então, é correlacionado. Então, tem mestrado só nessa área também, que você vai podendo atuar. Tem cortando um pouco, ele falando um pouco sobre a anestesia. Se tem um anestesista numa cirurgia, tem um anestesista numa cirurgia de castração, tem que ter? É necessário? Não é necessário? É uma boa pergunta, né? Na verdade, isso é obrigatório. Toda e qualquer cirurgia precisa ter um profissional, médico veterinário com especialidade de anestesia e um profissional só para operar. A gente conhece como se fosse uma cirurgia simples, é uma cirurgia rápida, então não precisa de tanta coisa. E a gente vê que também pode ter sinistros que podem acontecer ali, né? O que acontece, que eu acho? As pessoas acham que a castração não é um procedimento cirúrgico. Elas acham, por exemplo, muitas vezes chegam até mim, eu quero castrar agora. Não é assim. É uma cirurgia como qualquer outra, mas ela acaba se tornando muito rotineira, acaba se tornando não fácil, porque toda cirurgia com abertura de cavidade abdominal é uma cirurgia complexa. Então, acaba se tornando mais fácil, entre aspas, por ser algo que a gente executa com frequência. Então, por mais que eu me especialize em várias áreas, 90% da casuística é cirurgia reprodutiva. Cesárea, castração, parto. Então, realmente é algo que a gente já está habituado a realizar, mas não significa que seja simples. Então, nós sabemos também que não é a realidade ainda do Pará, em todos os locais, ter um anestesista realizando. Ainda existem, sim, muitos profissionais que realizam esse procedimento sem o auxílio de um anestesista.
E é por isso que talvez tenha essa discrepância de valores entre profissionais e locais. Né? Quando você vê, faz R$80 uma castração, desconfie. Né? Desconfie. Eu ia até perguntar, assim, porque as pessoas também têm isso. Por que uma cirurgia tão cara? Isso. Sendo que é uma necessidade. Vejo como uma necessidade. A gente vai explorar daqui a pouquinho mais um pouco sobre esses benefícios, né? Sim. Mas já te adiantando, realmente a gente precisa jogar um valor em cima da remuneração do profissional, que vocês sabem o quanto que demora, né? A veterinária é um curso de 5 anos integral, pelo menos lá na UFRA, fora as especializações, então é muito tempo investindo em congressos, em estudos que precisam ser revertidos para pagar de forma digna a mão de obra do veterinário, né? E uma outra coisa que é bem factual. Equipamentos. Exato. Entendeu? Por exemplo, estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, sobre cardiologia. Ela se surpreendeu que eu falei que o Dr. Miller é cardiologista. Sim. Mas existe, digo, o olho não tem coração? Ou é a pilha? Porque o cachorro é a pilha? Tu bota a pilha e vai andar. Então tem todas as questões dos exames são parecidos com o ser humano. Com certeza. Se você pegar a anatomia no coração, é a mesma coisa a parte de circulação, de válvula mitral, tudo tem lá dentro do coração. Pequeno, grande, então é um fato assim, as pessoas acham que a medicina veterinária é uma medicina que cuida da pior, do animal. Nós somos animais também, só que nós falamos e somos racionais. Sim. Eles não. A gente compara muito a veterinária com a pediatria, né? Que o animal, ele não... o bebê, né, ele não é capaz de se expressar que nem um animal. Aí, o que acontece? O responsável, que é o pai e a mãe, geralmente está mais preocupado e não mente, né? Porque quer salvar a vida do filho. Só que quando é um animal, geralmente a gente sabe identificar quando às vezes a pessoa omite alguma informação ou está mentindo. Sim. Então, porque ela se sente culpada por não ter buscado esse atendimento antes, ou seja por questões financeiras, seja por questões culturais. Eu noto que as pessoas não encaram a veterinária realmente como uma medicina, no sentido em que é mais fácil pedir ajuda do vizinho, pesquisar no Google, né, fazer dar uma volta ao mundo antes de ir no médico. Chegar no pet shop e pedir só um remédio, para safar algo rápido e não ir atrás, né? E isso a gente já entra numa discussão que vai muito além realmente da veterinária, porque hoje em dia que eu falo, a veterinária, ela é uma profissão de luxo, né? Você tem uma dificuldade de acesso em si à saúde muito difícil. Então, você pagar uma consulta para o seu animal é algo que você precisa ter um extra do seu para poder estar fazendo isso, que nem a gente comentou, né? Sem ser de forma que o animal esteja doente, necessariamente. Então, é muito difícil ter uma consulta profilática, assim. Geralmente, a pessoa espera chegar nas últimas para ir lá e querer aquele milagre, né? Então, é também muito complicado para a gente, porque algumas doenças, quando detectadas de forma inicial, têm um prognóstico muito melhor para tratamento. Então, às vezes a gente... Não, e né? Também gera aquele trauma. Poxa, eu fui no médico veterinário e me cobrou X de reais e meu animal morreu. Pois é. Às vezes, ele culpa o profissional. Isso. Não, é que o animal não chegou a tempo. O animal não teve... O médico não sabe nem o histórico do animal para aplicar uma medicação. Às vezes é muito complicado, dependendo do caso, que realmente já chega em um estado muito grave e realmente não há muito a se fazer. Mas outros casos a gente consegue sim contornar e realmente vai depender muito do profissional que você vai levar, né? Se a pessoa também vai ter aquele cuidado e tal, de querer descobrir a situação e também precisa dos recursos, né? A gente não tem só como olhar e resolver a situação. Tem a parte de exame, laboratórios, né? Faz normal, como todo ser humano faz uma série de exames para poder diagnosticar alguma patologia do animal. Certeza. Aqui, deixa eu continuar aqui, eu tenho uma pergunta bem pertinente para a doutora. É uma dúvida que muita gente tem. Qual é a idade exata? O pessoal fala do filhote quando desce os testículos, no caso dos machos. Certo? Né? No caso das fêmeas, então, qual é a idade, assim, que a senhora vê, assim, que é a idade correta, que a senhora aconselha? As pessoas também têm muito disso, né? Vou deixar pelo menos ter uma ninhada. Pessoa que quer voltar, depois da primeira. O que acontece? A gente tem que levar alguns critérios para ter essa idade, né? Não existe uma idade certa, fechada, mas eu vou te dar alguns benefícios de fazer em certas idades. Um exemplo, para a pessoa que quer, como você falou, tem um interesse reprodutivo, geralmente a pessoa que tem canil, que cria, que revende de forma correta mesmo, tem um acompanhamento veterinário, ela não quer castrar antes do primeiro cio, porque ela tem interesse reprodutivo. Agora, para aquela pessoa que não tem interesse reprodutivo, é só um pet em casa. Então, estudos, comprovados, pelos consensos de mamas anuais que tem na veterinária internacionais falam que castrar a fêmea antes do primeiro cio, que é em torno de 5 a 6 meses, reduz em 99% de chance ter tumor de mama.
né? Porque o tumor de mama, ele é hormônio dependente. Então, se você nem deixa a fêmea ter a primeira estimulação hormonal, você reduz a praticamente zero essa chance. E só lembrando que reduz. As pessoas têm isso. Ah, castrou, minha cachorra... Ah, o fulano vai falar, olha, castrou, mas aí ainda continuou, teve ainda algum problema. Lembrando que antes reduz. do primeiro cio, é estatística comprovada por estudos bem sérios internacionais. Não sou eu, Tamara Costa, falando, né? Certo. Então, reduz em 99%. Ainda tem 1%, mas realmente é raro. muito eficaz. Então, para fêmeas... Geralmente, quando não temos interesse reprodutivo, é essa idade, Então, 5, 6 meses. aquela história que eu vou castrar, vou deixar minha fêmea ter o primeiro cio por causa da piometra. Não, nada a ver. Não nada a ver. Na verdade, a piometra também, que é a piometra só especificando, é pus no útero, né? É uma das infecções uterinas que podem existir, como as hemometras, que já é sangue no útero, hidrometras, que já é um líquido seroso. Ela, na verdade, a piometra só é produzida por estimulação hormonal, geralmente na fase do diestro, que é o final do cio, tá? Então, você não deixando seu animal nem entrar no cio, você tem 0% de chance que isso acontecer. E ele sendo castrado, você reduz a 0% de chance. Porque quando a gente castra, a gente faz um procedimento que se chama OSH, que o termo técnico se chama ovário salpingo esterectomia, que é a retirada dos pares de ovários, das tubas uterinas, que eram as trompas, né, e do útero. Então, você tem 0% de chance de seu animal ter infecção uterina. Então, tirando a fonte hormonal, que é o receptor dos hormônios, são os ovários, você reduz uma série de doenças. Além dos tumores de mama, pseudocieses, que são aquelas gravidezes psicológicas, infecções uterinas de todos os tipos, evita os cios, ou seja, as gravidezes indesejadas, né? Que evita também abandono de animais para pessoas que não têm realmente como marcar com a situação. E também tumores venéreos transmissíveis, que são doenças sexualmente transmissíveis, que os animais podem sim passar de um para o outro, né? Que o tratamento, inclusive, é quimioterápico. Então, evita uma série de doenças, fazendo com que a longevidade desses animais aumentem. Então, por isso que castrar é importante. Então, não precisa você esperar a primeira ninhada, não precisa você esperar o primeiro cio para castrar seu animal, caso você não tenha interesse reprodutivo. Mas tá isso tanto para felino como para canino? Sim, fêmeas, né? Caninas e felinas, tá? Agora, para machos, né? Já é um pouquinho diferente. Machos, todo animal a gente considera adulto a partir de 1 ano, tá? Então, para machos, tem pessoas que podem sim aguardar um pouquinho mais de tempo, depende muito da raça. Por exemplo, eu tenho aqueles dachshunds, que são os salsichas, sabe? Essa raça, por ser muito comprida, ele tem algumas discopatias, que são doenças na coluna vertebral. Então, a gente deixa para castrar um pouco mais tardiamente, porque o animal tende a ganhar peso. Não significa que vai ganhar. Também isso é um mito, né? Porque depois a gente vai tirar essa dúvida, né? Que é a pergunta. Mas tende a ganhar peso por um desequilíbrio hormonal. Então, é uma raça, por exemplo, que a gente não vai optar por castrar de forma precoce, né? Então, a gente vai deixar 1 ano, 2 anos, entendeu? Porque a partir de 4 anos para frente, o macho tem a possibilidade de desenvolver doenças em próstata, né? Que são ligadas diretamente com a produção de testosterona que estão nos testículos, né? Então, por exemplo, algumas doenças de próstata. Hiperplasia prostática benigna, tumores em próstata, cistos prostáticos. Então, essas doenças vão aparecendo a partir de 4, 5 anos, tá? É muito comum em machos, tá? Então... Certo. Aí eu lhe pergunto também sobre a questão da castração da fêmea. Tem alguma diferença entre castrar, o processo cirúrgico? Certo. Tem a diferença entre castrar antes? Muda alguma coisa para uma cachorra que já é um pouco mais velha? Muda no quesito anatômico, né? Uma fêmea, por exemplo, que nunca teve cio, que nunca pariu, geralmente o sistema reprodutor dela é bem pequeno e o ovário é bem mais cranial, que é bem mais para próximo da cabeça, vamos dizer assim. Então, na hora de fazer o procedimento cirúrgico, às vezes é um pouco mais difícil de fazer esse procedimento, por isso. Já a fêmea que teve vários cios, já pariu várias vezes, o útero dela, o ovário dela é maior, então a facilidade para castrar é maior. É só nesse sentido mesmo, mas as duas... É possível fazer o procedimento. O que é removido, o que é mexido é sempre a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Quando a gente faz esse procedimento que é dessa OSH, que é o termo técnico, a gente retira, como eu falei para vocês, os pares de ovários, a tuba uterina e o útero. Tem um procedimento só que se chama OH, né? Que é ovário esterectomia. Isso. Nesse caso, se tiram só os ovários. Só que foi comprovado cientificamente que não há diferença no tempo entre esses dois procedimentos. E mesmo se você tirar só os ovários ou tudo, se você não tirar, por exemplo, o útero, ainda tem chance do animal ter
infecções ascendentes, tumores. Então é melhor tirar logo tudo, que aí já te dá uma garantia maior. Sim. Tá? Mas não significa que também não possa ser feito. No Brasil, a que mais é feita é a OSH. Geralmente a OH é mais feita nos Estados Unidos, né? Estatisticamente comprovado. Eles fazem até por vídeo, laparoscopia, já é um outro nível mais avançado. Já. No sul do Brasil, a gente tem um colega, o Fábio, que também trabalha só com láparo. Aqui o Dr. Pedro Paulo em Castanhal trabalha também com láparo. Então já é uma realidade, né? Sim. De videocirurgia já é uma realidade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Voltando só para te finalizar essa parte de idade, né? De idade. Nós temos um problema seguinte. Nós sabemos que a fêmea, a cachorrinha, 5, 6 meses vai no cio. O gato é meio por indução, né? Na verdade, a fêmea felina, se deixar todo mês, ela entra no cio, né? Ainda mais se tiver a presença de um macho, ou se não é telada a casa, se tem acesso à rua. Realmente é porque elas são induzidas, né, pelo macho ao cio. Então, se deixar, quase todo mês elas vão estar em cio. Uma coisa assim que eu acho que é importante falar é que também não pode castrar a fêmea no cio, né, propriamente dito, né? Aí as pessoas, por quê? Na verdade, aumenta a permeabilidade capilar, que é a vascularização, então os vasos ficam mais engurgitados e o risco de sangramentos durante a cirurgia é maior. Então isso faz com que o pós-operatório seja mais dificultoso, o tempo de cicatrização seja mais dificultoso e também que durante o procedimento tenha mais risco. Só que assim, isso depende de caso para caso, claro, né? Se for uma fêmea, que essa situação que você me colocou, de entrar todo mês no cio e ter a necessidade de fazer, aí a gente individualiza cada caso, né? Mas não é recomendado operar o animal no cio. Tá? E anticoncepcional? Condeno totalmente. Condeno? Totalmente. Eu sei que é uma questão também financeira. Sim. Tá? A gente não vai fechar os olhos para essa situação, mas ele traz muito mais malefícios do que benefícios, né? Então ele induz porque é um hormônio exógeno, né? Você está colocando mais hormônio no seu animal. Então você faz o quê? Está enganando o cérebro, na verdade. Né? Você vai preenchendo aqueles sítios de ligação com mais hormônio e faz com que a possibilidade de uma piometra seja maior. Se a fêmea estiver grávida, tem abortos, pode ter anomalias nos fetos. Enfim, tumores no mama, hiperplasias mamárias. Então, assim, é uma série de malefícios. Ele é prático porque ele é barato, mais barato que uma castração. Bem mais barato. E de mais fácil acesso, né? Sim. A gente sabe que as pessoas compram, elas mesmas aplicam. Mas castrar é muito melhor, né? Então, por isso que a gente tem que trazer essas informações, reforçar, né? Isso daí. Isso, e as políticas públicas têm que vir para também ajudar a sociedade nisso, né? Porque a gente sabe que não é realmente barato, a gente sabe que é um extra, né? Sim. Por conta da situação de um animal. Mas eu acho também que a gente tem que entender que maus tratos não é só você abandonar um animal. Exato. É também você não fornecer saúde, tá? Então, você, de certa forma, aplicando anticoncepcional, você está aumentando as chances do seu animal ter uma doença. Problema de saúde. Né? É que nem eu virar para você e te dar um remédio que vai estar aumentando a chance de você ter câncer. Tipo, você tomaria, por exemplo? Com certeza não, A né? gente pensa do remédio por veneno e a dose. Exato. Exatamente. Mas nesse caso, o anticoncepcional, independente da dose... Ele já é contra, né? Totalmente. Enfim, é porque fizeram uma pergunta para mim que muitas pessoas têm essa curiosidade. Sim, sim. E às vezes não sabem nem como aplicar. Qual o tempo que aplica. Sim, o período certo, quais são as contraindicações. Mas também é como eu falo, né? A ignorância não está relacionada com status social, nada do tipo. É sim você ignorar a informação. Também tem pessoas que têm uma condição financeira boa, mas também não ignoram essa informação, aplicam e fazem esse uso indiscriminado. Indicam ainda, vai passando e falando, meu Deus. Então assim, realmente a informação vem para que a gente não ignore mais ela e para que a gente possa repassar. Olha, é melhor castrar logo, vou fazer uma vaquinha aqui, vou logo fazer o procedimento que é só um e acabou. Sim. Entendeu? E não tem mais cio, não tem mais possibilidade de várias coisas do que você ficar todo mês aplicando e diminuir a longevidade do teu animal. Então assim, amor também é cuidar da saúde do animal, né? Ele também, vamos falar, é incapaz, né? Com certeza, né? Ele depende 100% da gente. Ele precisa do tutor 100%. Certeza. Né? E eu castrei, o mudo meu animal muda? Isso depende, né? Muitas pessoas me perguntam isso, né? A castrou, ele vai parar de demarcar o ambiente, ele vai ficar menos agressivo? Depende, né? Porque o que é esse depende, na verdade? Tem coisas que são comportamentais, né? Que independem de situação hormonal e tem outras que sim. A agressividade, por exemplo, também está ligada à testosterona, por exemplo, no caso de machos, né?
Tem 2 machos, 2, né, lá, tendo uma fêmea, então tudo piora. Eles disputam território, né? Então também é uma questão não só comportamental, como hormonal. Castrando, pode ser que melhore, pode, mas depende muito de que idade você castrou. Porque a testosterona, ela tá circulando lá já, por exemplo, se você castra com 6 anos, 6 anos de testosterona circulando no corpo do animal. Então não vai ser castrando que vai parar, não vai ter mais testosterona residual, que o comportamento dele vai Sem mudar. falar que cada animal tem a sua personalidade. Isso, com Posso certeza. já fazer uma pergunta, então, em relação a... Porque, não, em relação a isso, porque a minha... Assim, castrei o meu cachorro recente, certo? E a minha cachorra entrou no cio. Meu cachorro continuou a alimentar, é uma dúvida da minha mãe, porque ela ainda não entendeu e eu quero que ela entenda isso, tá gravado agora para ela aprender. Porque ela falou, castrou e ele ainda tá querendo montar na fêmea. Então, isso meio que já explica o que a senhora acabou de falar, ele ainda tem aquele hormônio. Tem libido também, libido é diferente dessa questão hormonal, né? Então, por exemplo, a fêmea... Então ele ainda vai continuar? Pode ser que sim, ou pode ser que essa vontade, vamos dizer, reduza com o tempo, né? Então, ele castrou e a fêmea só aceita o macho durante o cio. Fora do cio, ela não aceita. Né? Então, é aquele período específico lá, que geralmente dura 21 dias. Ela aceita, né? Ela tem primeiro o sangramento, que não é menstruação. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Então, ele se sente atraído pelo cheiro, pelos hormônios e tudo mais. Mas, realmente, ele não vai ter a capacidade, tá? De fecundar essa fêmea. Mas vai ficar lá montando, vai ter todo esse processo. Para teres ideia, até as próprias fêmeas montam uma nas outras. Umas outras, exatamente. Eu tenho uma cadelinha em casa, ela tem, acho que, de operada... mais ou menos com uns 3 anos, mais ou menos. Ela tem esse hábito. Chega as pessoas, ela fica... Não são todas as fêmeas também, mas esse comportamento homossexual no reino animal, ele é normal. Eles fazem esse comportamento de monta e tudo justamente por conta da questão hormonal, dos feromônios. Então é mais uma questão de instinto, de fato, do que por ter sido castrado ou não. A diferença é que se teu animal não fosse castrado, ele teria a capacidade de fecundar a tua fêmea. Mas ele não isso, sendo agora, a possibilidade é muito grande. O olfato está captando ali. Que ela ainda consegue sentir, né? Sim, não foi que foi tirado. Né? E é algo que eles provavelmente já convivem há muito tempo, já tem esse hábito, né? Porque algumas fêmeas não aceitam machos, né? Exatamente. Tem umas fêmeas que não aceitam, né? Que batem. De jeito nenhum, exatamente. Então, mesmo que se ele tentasse, ela não aceitaria, mesmo estando no cio, né? Sim. Tem fêmeas que têm ninhada e não aceitam os filhos. Isso é uma questão mesmo de habilidade materna, né? Algumas fêmeas têm, outras não, né? Então, algumas, se elas detectam que o filhote está fraco, aí elas vão comer os filhotes, porque supostamente na cabeça delas, na natureza, eles não sobreviveriam. Então, é mais ou menos isso, de habilidade materna, né? Enquanto que umas têm exacerbadamente, conseguem até adotar filhos de outras espécies, né? Outras não tem nenhum. Isso é do reino animal mesmo. Então, continuando, já tiramos bastante coisa sobre a castração. Eu queria falar um pouquinho do seu trabalho no Ananideu que a senhora faz, que também é de castração. Sim. Tá? Então vamos lá, fale um pouco desse trabalho que a senhora realiza aqui em Ananideu. Como surgiu, de que maneira ele beneficia a população, então, e como faz para chegar até você. Com certeza. O programa se chama Pet Amigo, né? Um programa criado pelo vereador Diego Alves, em parceria com o prefeito de Ananideu, que é o Dr. Daniel. É um programa que já existe há mais de 1 ano, né? Acho que tem em torno de 1 ano e 3 meses. Já foram castrados mais de 3 mil animais pelo programa, de forma inteiramente gratuita. Então, isso é realmente um orgulho para Ananindeu. Não, isso olha que eu conheço o Brasil inteiro e é muito difícil você ver ações dessas vindo da iniciativa pública, né? E assim, é o único castramóvel ativo do Norte. Ele serviu de base para o castramóvel criado pelo nosso, então, governador Helder. Mas, salvo engano, acho que esse castramóvel, no momento, acho que não está ativo. Né? Vai estar ativo em breve, acredito eu, na região de Belém. Mas Belém, a gente está esperando que fique. Sim, e Belém já precisava, né, de um projeto assim, dessa magnitude. Então, acredito que a base do texto, do projeto, foi todo nosso. Né? Então, surgiu através dessa iniciativa pública. E como é que funciona, né, esse programa? Vamos lá. Ele funciona da seguinte forma. Atualmente, nós temos 2 ações por mês, tá bom? Nós castramos 100 animais por ação. São 60 gatos e 40 cães, entre machos e fêmeas, claro, tá? Tem que ter algum critério? Tem que ser SRD? Tem uma limitação por ser de raça ou não? Olha, as pessoas têm essa dúvida também, né? Que às vezes vai lá, não pode porque tem que ser uma SRD. Né? Isso. A preferência por animais SRD, com certeza.
é algo que a gente ainda vai ajustar, porque é um direito da população, todos terem acesso, mas tem algumas raças de cães que precisa de mais exames, né, e de uma segurança um pouco maior, como os braquicefálicos, que são aqueles animais que têm o focinho achatado, a cabeça longa, como o Shih Tzu, o Pug. Então essas raças a gente não deixa fazer de jeito nenhum, porque precisa de uma atenção muito maior. Mas lá o castramóvel, nós trabalhamos, é o único castramóvel, acredito que do Brasil, com anestesia inalatória. Entubamos todos os animais, ficam com ventilação inalatória, que é muito mais seguro e ético também para o animal. Aí sai todo medicado. Mas eu vou dar o passo a passo de vocês como é que funciona. Certo. Então, por exemplo, temos uma ação essa semana, vai ser num bairro, que vai ser escolhido pela prefeitura. Cada bairro, um vereador de Ananindeua fica responsável. Então, a gente deixa esses 100 animais para serem de pessoas do bairro. Para que cada indivíduo, cada cidadão desse bairro possa usufruir do serviço, né? Então, a pessoa precisa comprovar que ela é de lá, comprovante de residência. Leva, no máximo, 2 animais por família, né? Porque senão algumas famílias levariam muitos animais e outras não teriam oportunidade. Tenho 7 cachorros. Então a demanda é espontânea, a pessoa precisa chegar até a fila, pegar uma senha. E aí quando bate as 100 senhas, aí acaba. Mas tem site, tem... Temos um Instagram também. Porque eu tenho certeza que 80% da população de Ananindeua não sabe disso. Pois é, algumas pessoas não sabem porque... É uma atividade pública que você está fazendo aqui. Às vezes a pessoa até sabe, mas não tem informação. Aí, não vou, vai ter muito trabalho de saber. Vem da prefeitura, tem burocracia, não vou conseguir chegar, e não sei o que tá, tem essa barreira. Tem essa que a gente chama de crença limitante, né? Que a pessoa acha que ela não vai conseguir de jeito nenhum. Mas eu digo pra vocês, é real, existe, tá? Só que hoje em dia a gente tá... tudo existe na palma da nossa mão. Então as pessoas realmente mais velhas, que não têm muito acesso ao Instagram, que nem a gente, né? Que tá direto, fica mais difícil, porque o Dr. Daniel tem Instagram bem ativo, a Prefeitura de Ananindeua tem uma rede social bem ativa, e nós temos o Instagram do Castramóvel. Então tem 3 redes sociais divulgando, fora os médicos que trabalham lá, os auxiliares, pessoas que estão... Quantos médicos compõem hoje esse projeto? Médico veterinário? Médico veterinário somos 2. Eu e a doutora Ana Celi, que somos as cirurgiãs. Eu trabalho além como cirurgiã RT. E os outros são auxiliares veterinários, tá? A gente conta com eles para fazer canulação e tudo mais. Então, assim, é demanda espontânea. Tem pessoas que entram na fila 4 horas da manhã para pegar senha. Aí depende muito de você. Então, a população vai no site, vê onde que está sendo feito, onde vai ser o próximo castramóvel. Isso. Você precisa ser daquele bairro e aí você vai por fila, né? Então, quem pegar até as 100 senhas... Por exemplo, vai fazer uma ação lá no Icuí Guajará. Então, o morador tem que ser do Icuí. Do Icuí. Não pode, se for do bairro, tem que esperar a vez dele. Isso. Para justamente dar a oportunidade de todos os bairros poderem levar essas pessoas, né? Mas a gente realmente não vai para local, assim, bonito, não. A gente vai realmente onde está a população, não interessa. Onde der o trailer, vai lá e fica lá. Tá? E o pós-operatório? Pós-operatório a gente dá... Qual é o amparo que a prefeitura está fazendo pós-operatório? Pois é, isso que eu vou explicar. Depois que você pega a senha, você passa por uma avaliação com uma médica veterinária, ela vai avaliar seu animal, faz as perguntas, explica que qualquer coisa que a pessoa venha a mentir ou omitir pode afetar durante o procedimento. Fazemos os exames, as coletas de sangue, e nós temos uma faixa etária determinada para poder fazer o procedimento. Então é de 6 até 3 anos, que é uma faixa etária segura. Geralmente, muito dificilmente o animal tem 6 meses a 3 anos. Isso. Muito dificilmente um animal vai ter uma cardiopatia, algo do tipo, nessa idade. A não ser que ele tenha nascido com isso. Né? Da genética. Então a gente já limita a idade para ser mais seguro pro animal também. E pra pessoa, né? Então tem pessoas que ficam chateadas ou mentem a idade do animal. Mas dá pra ver que o animal, quando ele é mais velho, não, né? A gente consegue ver. Animais com pulga, carrapato, aí são... a gente passa tratamento, diz que é pra vir numa outra oportunidade, animal no cio, animal com piometro, não pode, entendeu? Sempre maior de idade também, levar o tutor tem que ser maior de idade. Sempre maior de idade. Porque às vezes os pais trabalham, aí na casa do adolescente, ele quer levar na fila pra fazer. Não tem como porque precisa de documentos, né? Então a pessoa não é responsável... Não, que fique claro, porque às vezes as pessoas acham que Isso, o programa ele tem que ser um programa bem... É bem sério, né? Porque fica como um registro pra gente, né? E assim, precisa também desse registro pra prestar contas com o CRMV.
Então, a pessoa, infelizmente, que é menor de idade, ela não é responsável nem por ela mesma, quanto mais por uma outra vida, né? Outro animal, né? Então, realmente precisa ser alguém maior de idade, responsável por aquele animal, com documentos mostrando comprovante de residência e passando por toda essa avaliação pré-operatória, tá? Tá, aí a pergunta pra gente finalizar, e o pós? Isso aí, porque a gente sabe que hoje o animal tem roupinhas pós-cirúrgicas, né? Então, essa pessoa não tem condição. Davi, é obrigatório levar roupinha. Se não levar roupa ou colar, não entra na cirurgia. Então, a gente ensina a fazer de blusa no YouTube, ou eles levam... Se a pessoa não tiver condições de comprar... A gente orienta a levar uma blusa e tem uma senhora lá que nos ajuda, que ela faz na hora, corta. Nossa, bem legal. Então, não tem a opção de não levar. Não tem desculpa, né? Se não leva, porque não quer. Se não levar, não opera também. A gente deixa bem claro. Tem um documento atrás que a pessoa pode ler, caso a pessoa tenha alguma dificuldade, não é analfabeta, coisas do tipo, a gente desenha os comprimidos, a gente passa a receita pós-operatória, tudo humano, adaptado, porque é mais em conta. E a gente também tem uma folha só de cuidados pós-operatórios. O animal não pode pular, são tantos dias que precisa ficar em repouso. Vocês fornecem a medicação também? Não, infelizmente não, porque realmente seria muito mais oneroso do que o programa já é. Mas já dão a opção de ser um remédio mais em conta, Exato. né? Um remédio que pode ser utilizado, sim, fármacos humanos podem ser utilizados por animais com a dosagem certa. Então, os animais são pesados durante a triagem, então a gente passa... De preferência uma indicação peso. médica, né? Sim, porque não por conta própria. Então, assim, fazer isso. fica roupa, não tem como... Tem pessoas que compram roupa. Quem não pode comprar, a gente já fala que pode fazer de blusa, fazemos lá, às vezes ajudamos, cortamos, fazemos. E a gente sempre dá essa opção. O pós-operatório das fêmeas são 14 dias, dos machos são 7. E no caso de gatos, a gente não faz ponto, não aplica ponto nenhum. Então é bem tranquilo. A gente pede, tem uma clínica parceira, que em Ananindeua também, que aí a pessoa retorna para fazer retirada de pontos. Se tiver alguma intercorrência, tem reavaliação na clínica, com os veterinários que estão nos plantões, é uma clínica 24 horas. Então, uma vez ele foi atendido, ele é atendido do começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Tem todo um amparo, né? Um amparo também. Né? Só o que a gente realmente não tem como marcar é que às vezes tem normal, né? Tem pessoas que não conseguem fazer os cuidados corretamente, então às vezes tem de romper ponto, mas é uma estatística bem baixa. Eu acho que eu fiz só 2 ressuturas desse programa todo, em todo esse tempo. Então, aí a gente fala, infelizmente, a prefeitura não tem como marcar porque foi um erro seu de não ter cuidado. Porque realmente é feito tudo bem certinho. Da forma, eu opero no particular também. É feito exatamente da mesma forma. A técnica do gancho, que fica com uma incisão mínima, 1 a 2 pontos. Então, a gente já faz tudo para ser minimamente invasivo para não ter nenhum problema. Então, até se preocupa mais porque está fazendo uma coisa que a população mais carente que não tem esse acesso é por isso que direto, a gente bate muito nessa informação. Então, no pré-operatório, a gente bate muito nisso. No trans também, antes de entrar, a gente conversa e no pós também. Então, a gente bate muito com a população para dizer, você está fazendo, não é porque é gratuito. Você sabe o porquê. A informação está aqui. E o que é que isso vai trazer de benefício para vocês? Então, acho que é isso que a população tem que estar mais atenta. Que eu estou fazendo não é porque é de graça, não é porque o prefeito está me dando, porque eu tenho direito. Não é só isso. Isso também, com certeza, é válido. Mas também porque a pessoa precisa entender que é um benefício para o animal dela. Que talvez e ela não só para o animal, fazer. detalhe. Porque, vendo assim, da sua visão, isso também ajuda a diminuição de cachorro até em abrigo, cachorro pela rua. E também impacta diretamente na saúde pública, né? A gente consegue evitar doenças, né? Diminuindo essa quantidade de animais errantes aí. Sim. Então, tudo isso favorece também o ser humano, né? A gente acaba vendo só nesse contexto, né? Mas com certeza, que tu colocaste é muito positivo. saúde pública. Com certeza. É saúde pública. É uma outra questão que as pessoas acham que o médico veterinário só cuida de cachorro e gato. É. Não é verdade? É verdade. Só cuida de cachorro e gato. Não, interfere na nossa saúde humana. Volta a falar... Dentro do supermercado, quem cuida de tudo que vem de origem animal, alimentação, é o médico veterinário. Hoje de manhã a gente já tomou um café com ovos. Quem comeu um ovo aqui, um veterinário já passou na sua vida hoje, né? Passou já para fazer. Então, se esse alimento chegou na tua mesa, ele foi inspecionado por um médico veterinário. Fique claro isso, né? A gente é multifunções, né? Eu acabo atuando naquela veterinária clássica, mas tem veterinários na inspeção, veterinários no IMEG, tem veterinários cão e gato, cavalos, animais silvestres no IBAMA, no CMBio. Então tem vários órgãos que o veterinário pode estar atuando. É um campo muito vasto, né? Muito. Essa parte de perícia criminal pode atuar também. E que precisa ser cada vez mais valorizado. E só lembrando de novo que é um dos objetivos do Latte Show, né, Dudu? Isso. A questão nossa é essa, porque, viu, como o programa, ele vai... É tanta questão, só que a gente pensa assim, será que a gente atingiu muitas pessoas? Sim. Às vezes a pessoa vai dizer, meu Deus do céu, eu não sabia isso.
olha, aprendi isso. E para fazer isso, mais uma vez eu falo, para ter acesso a você, eu tenho que ter um animal doente, eu tenho que pagar uma consulta, tá? Porque não se faz consulta por telefone, tá? O veterinário não exige aquele alô, me diz como é que tá teu animal. Ele tem que ver, ele tem que ter tato, ele tem que se inserir. Sim. O exame não é só olhar para o animal e conversar com o dono. E lembrando também que precisa da ajuda do tutor, né? O tutor também precisa estar ali. Colaborativo. Precisa estar atento ao animal que ele tem, né? Certeza. Não esperar que o médico veterinário vai adivinhar, né? Tem que saber semanas, tem que saber tudo. Mas eu acho que o veterinário tem esse olhar um pouco mais sensível de identificar, claro, a doença através de alguns sinais que algumas são, informações também. Sinais bem... Eu queria que tivesse mais uma utilidade pública, assim, diga para os tutores que estão em casa, assim, qual é um comportamento em geral, assim, que acontece com os animais, que o tutor tem que começar a ficar mais atento e já buscar um médico veterinário, seja para castração, seja para... Assim, ó, meu cachorro precisa ter uma avaliação médica. Qual é um conselho geral que pode dar nisso? Na verdade, esse prestar atenção seria no sentido de, as pessoas sempre falam pra mim, ele tá triste, aquele animal que geralmente é muito alegre, que é brincalhão, aí, por exemplo, um animal que tá prostrado, que é muito cansado, não quer brincar, que você sente, ele tá quente. Geralmente eles têm uma temperatura maior que a nossa, mas você sente. O animal, ele não sua, né? Ele não tem glândula pra isso, então é um animal que tá com a língua muito pra fora, então ele sua, entre aspas, pela língua, né? Um animal muito ofegante, tá com uma língua de coloração diferente, ou tá pálida, ou tá roxa. Secreção ocular. Também, né? A secreção ocular pode... dizem, é verme, né? Nem sempre, né? Pode ser milhões de outras coisas também. Afecção ocular, dependendo da raça. O ressecamento nasal. Sim, ressecamento nasal, ofegância, mudança na coloração das mucosas. Ela tem que estar vermelha, né? Rosinha, para estar saudável. Então, se tiver pálida, se tiver cianótica, que é azul, tem que correr para emergência, né? Então, realmente saber que também o check-up, eu sei que é difícil por conta das condições, mas uma vez ao ano fazer um check-up profilático, mesmo que o animal esteja bem, acho que não custa, né? Custa, guardar o ano inteiro, fazer uma vez ao ano um check-up. Por exemplo, animais até 3, 4 anos, só um sangue já ajuda bastante, né? Então, hemograma com os bioquímicos, né? Que a gente consegue ver função hepática, função renal, que são os principais órgãos aí que metabolizam muita coisa. Então, evitar de dar comida para o animal, forneça sempre um alimento de qualidade. O animal não precisa comer comida, a não ser que você opte por uma alimentação natural, que é muito diferente de uma alimentação caseira. Você pegar um alimento e misturar com a ração, não é alimentação natural, é alimentação caseira, tá? A alimentação natural é quando você vai até um nutricionista animal e faz uma dieta para aquele peso, para aquela idade, para aquela carência nutricional, e você faz todo o preparo do alimento, pesa. O alimento tem que ser congelado, para fique bem claro. Tem que ser congelado tudo e tem uma diferença. Suíno, para frango, cada um tem um tempo de congelamento. Tem pessoas que não têm nem muito tempo para isso, né? Então eu falo, a questão mais prática é oferecer a ração. Porque ela é industrializada, mas muita coisa industrializada. Esse negócio de... é aquela coisa, você acredita em tudo que a embalagem te diz, né? Não existe nada natural. Mas tentar o máximo 100%. Também de qualidade, né? De dar uma ração de qualidade. Né? Prêmios e super prêmios. Nós temos rações de alta tecnologia no mercado, que você pode estar fornecendo somente ela para o seu animal. Rações que são terapêuticas para diabéticos, para trato gastrointestinal, doenças cardíacas. Então, tem várias rações de alta tecnologia no mercado. Então, fornecer um alimento de qualidade também é bem-estar animal, né? Exatamente. Então, é todo esse contexto. Ter um animal é um filho, né? É um investimento que você precisa ter, com certeza, umas reservas para estar sempre deixando tudo em dia. Então, assim, só de dar só a ração já elimina uma série de problemas. Com o animal. Nossa, principalmente diabetes, hipertensão. Uma outra coisa que já me perguntaram, e a gente observa no dia a dia em quem tem animal, por que os cães gostam mais de ração de gato? Pois é, eu acredito que seja por alguns palatabilizantes, né, que tem diferentes para o gato. O gato ele tem um paladar um pouco mais, vamos dizer assim, exigente em comparação ao cão. Né? Então, geralmente as rações de gato são à base de peixes, de salmão. São mais saudáveis também, né? Pois é, mas aí isso também influencia na questão, né, do gato, do próprio gato, do metabolismo que é diferente. Eu não cheguei a concluir aquela história da idade certa, mas, por exemplo, para gatos, castrar um macho é recomendado de 8 meses a 1 ano. Porque se você castra muito cedo, a chance dele ter obstrução uretral é maior. E não porque reduz o período. Então isso é um contra.
Então, mas assim... Interessante, porque a gente só fala após também, então nessa questão aí tem esse contra. Isso, se você castra muito, muito jovem o gato, tem estudos que já mostram que a possibilidade dele obstruir, que é ele não conseguir urinar... É um grande problema dos felinos, né? Muito, gato tem muito isso. Aí, né? detalhe, desobstrui, 2 dias depois ou no mesmo dia obstrui de novo. Como eu falo pro senhor, né? O que é que depende? É porque tem locais que você vai só desobstruir e pronto. É que nem a pessoa ter diabetes, tá ferida. Você só trata a ferida, não trata a causa de base. Então, o que precisa tratar na obstrução é a causa base. E para isso tem que fazer os exames. O gato, ele obstrui por estresse, que é a síndrome de Pandora. O gato, ele obstrui, seja por ter uma anatomia peniana muito pequena, tem essa possibilidade. Quando ele é castrado muito jovem, né? Acontece isso porque eles aumentam de peso, então a obesidade influencia diretamente na obstrução. Aí né? misturando... Tem raça também ou não? Tem predileção por algumas raças. Então, isso é que é o complicante. Então, assim, o fato dela ter mais sódio, algumas alimentações de felinos também influenciam nisso, má alimentação. Aí a pergunta que eu ia falar agora é castração, castrei. Ração, que a gente tá falando dos dois, né? Dá alimentação, dá a ração para gato castrado. Dá uma que não é. Tem muita diferença? Não vai ter? Como eu falei para vocês, né? É um mito essa questão de engordar, né? Engordar depende muito da atividade do animal e também do que ele come, né? É que nem a gente, né? É uma matemática bem simples. Então, eu recomendo fortemente, após a castração, essa substituição. Alimento após a alta médica, né? Porque eu falo, o pós-operatório é um período de estresse por si só, porque o animal tá tomando medicamento, tá tendo que colocar ele numa posição para fazer curativo. Então, tudo que você puder deixar ele o mais confortável possível, até na alimentação, é bom. Depois que ele é liberado, que a vida segue normal, dá para fazer, no caso dos cães, a transição alimentar para a ração de animais castrados, e nos gatos você tem esse benefício de poder trocar de forma abrupta, né? Você pode trocar a ração dele, que ele não tem tanta reação intestinal quanto o cão. Mas o certo é trocar. Eu o acho melhor sim. é trocar. Sim, porque a gente tem algumas... um teor de fibras maior nessa ração, então a gente consegue fazer com que o animal se sinta mais saciado, não precisa ele comer muito mais daquela ração. E também faz com que ele tenha a possibilidade de não ganhar mais peso, que a desregulação hormonal geralmente causa. É que na verdade é porque ele tem que ficar um pouco mais calmo, assim, né? Porque ele não vai procurar mais a namorada lá fora. Vamos dizer assim. Então já é um... Alguns tendem, sabia? Melhora o comportamento. Ele já deixou esse exercício de estar fugindo, estar saindo. Tem uns que vão continuar fugindo, não tem jeito. Normal. Mas a maioria dá uma acalmada. Sim. Entendeu? Não faz muito exercício físico. E o dono também, o tutor, às vezes não tem que ter esse olhar também para o animal, fazer exercício físico com ele após a castração? Com certeza. Com certeza. Animais obesos também têm rações específicas para animais obesos que dão uma saciedade maior, então eles conseguem comer menos e estarem nutridos. E recomenda-se também atividade física, que é comprar uma bolinha, jogar para ele, para aumentar a atividade física, caminhar, entendeu? Então isso também vai depender muito de cada animal. Por exemplo, um animal que tem também alguma alimentação física, você não pode forçar ele a caminhar, fazer coisas. Se o animal tiver algum problema ósseo, exemplo, o joelho, a gente não vai poder forçar. Nós temos assim, às vezes quando aquela família tem um histórico de pessoas obesas, os animais também acabam indo no caminho. Obeso. Olha, isso é bem comprovado. Agora na pandemia fizeram uns estudos sobre isso, sabia? Que os índices de animais diabéticos aumentaram assim enormemente, porque como as pessoas ficaram mais em casa... Aí o cara tá comendo e dá pro cachorro. Aí entra nessa questão. A necessidade do animal de alimentação não é igual a nossa. É verdade. Eu vou almoçar, vou ter que dar pro cachorro. Vou merendar, tem que dar pro cachorro, pro gado. O cachorro é esperto. O cachorro é malandro. Ele vai te olhar. É verdade. Aí ele vai fazer aquela carinha e tu vai lá e dá pra ele. Ele faz a negociação dele. Né? Então, reforçar também isso, né? Que a alimentação do animal não é a mesma da nossa, né? Isso. Não tem essa necessidade de ser todo o tempo, a mesma quantidade, né? Não. Na verdade, assim, é estabelecido que para filhotes a frequência de alimentação pode ser de 3 a 4 vezes ao dia, mas seguindo aquilo que é indicado de acordo com o peso dele na indicação nutricional que está atrás da embalagem da ração. Tem gente que nem sabe o que está lá atrás e dá vontade. Tá lá atrás. Então, exemplo, se for 90 gramas ao dia, você vai dar 30, 3 vezes ao dia. Entendeu? Se for 4, você vai dividir 90 por 4 e assim vai. Sim. Tá? Não fique com pena, tá? Dizer, tem tão pouquinho, é o que é necessário. É porque as pessoas acham que a ração ela não alimenta. Isso. Né? Mas na verdade a ração é o alimento mais completo que tem pro animal. Né? Tem quantidade de vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, que é
destinado para aquela faixa Sem etária falar também. que até as fezes do animal vêm mais durinha, não vem com odor, tudo isso é alimentação, a parte química já foi pensado na alimentação para Com trazer isso para o certeza. animal. Inclusive, hoje a gente tem até rações no mercado para aqueles animais que só ficam dentro de casa para diminuir o odor das fezes. Então, hoje em dia, a tecnologia da veterinária está muito grande. Né? Tipo, por exemplo, se é um animal que só fica em casa, que dorme na tua cama, então, geralmente, a pessoa quer o melhor conforto também para ela, né? Que convive com o animal. Quer que ele esteja sempre cheiroso, que as fezes estejam menos fedidas. Sim. E hoje em dia, a gente tem opções de mercado para isso também. E qual o conselho que você dá para um colega seu que fala assim, poxa, será que tem mercado para cirurgia, viver só de cirurgia? Olha, com certeza tem. Aqui no Pará, pelo menos, acho que faltam profissionais, né? Então, hoje em dia nós temos, por exemplo, faculdades já particulares, né? Que eu acredito que, quando eu entrei na faculdade em 2011, não tinha. Era só a UFRA e a UFPA, que é o polo em Castanhal, né? Então, hoje em dia a gente tem a UNAMA, temos a outra Fibra, né? Acho que a ESAMAS também tem. Então, tipo, nós temos, além das que já tínhamos antes, mais 3 faculdades, né? Então, a quantidade de profissionais que vai se formar agora, com certeza eles vão para o mercado. E a veterinária é um mercado super aquecido, né? Que hoje em dia as pessoas... Está crescendo, as pessoas têm valorizado mais o pet, né? Também. E valorizam por quê? Porque a visão das pessoas mudou em relação ao animal. Hoje em dia o animal está dentro de casa, na cama, né? Ele está presente nas nossas fases. Eu faço aniversário pro meu cachorro. Então a gente tem mercado para tudo, para a veterinária e para os produtos ao redor da veterinária, para mercado de pet, ração, banho tosa, que você falou, adestramento, roupa para animal. Então, a Zidog, que hoje é uma baita de uma empresa, que é chaveiro, é roupa, é coleira. Então, acho que o que falta mais, além de valorizar esse mercado ao redor dos pets, é realmente valorizar o profissional, né? Então, tem sim bastante mercado, só que precisa de capacitação. O que eu percebo hoje em dia é que a veterinária te exige, na verdade, é mais especialização. Que nem você falou para mim, a semana que vem vai vir um cardiologista. Hoje vem uma cirurgiã. Então, as pessoas, os veterinários, eles já se veem mais assim, entrando cada vez mais numa área e atuando naquilo, entendeu? A gente não vê mais os generalistas, vamos dizer assim. Muito do que a medicina humana hoje em dia também emprega, né? Muito dificilmente você encontra um generalista na medicina humana. A não ser os que estão na porta, né, que te falam. Então, os que estão nas emergências, nos plantões, mas as pessoas vêm cada vez mais se especializando, querendo fazer a cirurgia da mão, do dedo esquerdo, né? Então, a veterinária, ela vem se tornando um pouco mais isso também. De especialidades, né? É o que vem se destacando e faltam profissionais. Hoje em dia, por exemplo, profissionais que buscam qualificação também. Não é só, sou médico, pronto, parei. Isso. Mas ficar para trás também. Mas hoje em dia, olha, tudo é mais fácil, né? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, fazer uma ultrassom era uma coisa de outro mundo. Hoje em dia, a gente faz tomografia no Pará. Então, hoje em dia, você tem especialidade só para trabalhar com imagem. Quero trabalhar com ultrassom, raio-x, posso fazer uma residência só disso. E trabalhar só com isso como volante. Quero trabalhar com oncologia, trabalho só com oncologia. E tem mercado? Muito. E tem poucos profissionais. E só cresce. Pouquíssimos. Se eu falar para você agora, Davi, quantos endócrinos tem em Belém? 2 ou 3. Quantos néfros tem em Belém? 3 ou 4. Então, assim, são poucos ainda, porque hoje em dia tem muito animal, né? E as pessoas cada vez mais também estão valorizando isso, querem ir naquele especialista. E na pandemia também, eles compraram muito animais também. Nossa, né? muito. Cresceu muito a população. Muito. População de gatos e pets em gerais, né? Sim. Pets em gerais. Bom, doutora, esse foi o propósito do programa. Quero lhe perguntar o que o senhor achou do Lat Show, essa ideia de passar informação para o outro lado da telinha, entendeu? Essa utilidade pública, esse bate-papo, valorizar um pouco também as profissões. Aqui nós vamos trazer, por exemplo, aqui a autoridade para falar sobre que mudou a lei agora de maus trato. O senhor vai para o banco do réu agora, entendeu? Vou trazer aqui casal, separou, com quem fica o filhote? Importante. É bem legal, né? Tem hoje, tem leis hoje. Sim. Tem a área do direito que só atua nisso. Então esse programa é feito para isso, para trazer, para mostrar para o outro lado da tela a importância que existe e desmistificar o tanto mitos e verdades que tem dentro dessa área pet. Então, o que a senhora gostou do programa? Dê suas considerações finais aí, para finalizar o nosso papo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Gostei muito da proposta do programa. Com certeza é uma forma
é muito mais fácil das pessoas terem acesso. Hoje em dia, tudo está na internet. Então, isso é uma forma mais fácil de acessar o médico veterinário, que para algumas pessoas pode ser algo muito distante, né, ainda. Então, queria te parabenizar pela iniciativa do programa, de trazer isso de uma forma também leve, descontraída, né? Sim. Que eu acho que é isso que as pessoas também querem, de uma forma simples de entender. E, com certeza, isso é um serviço para a população que tu estás fazendo aqui, tá? É algo muito importante. Gostei bastante desses temas que tu vai trazer em breve. Vou trazer. E são coisas, assim, que a gente lida no dia a dia e que a gente precisa realmente ir desmistificando, de fato. Então, assim, são perguntas que vocês me fizeram aqui que no meu dia a dia eu já recebo dentro do consultório, né? E que as pessoas realmente, pode parecer simples, porque é algo que eu já guido no dia a dia, mas é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, acho assim que o veterinário ele precisa também se ver como um profissional que ele está a serviço, assim, da sociedade, não só dos animais, que a gente lida, assim, com pessoas, e que o nosso serviço, sim, impacta muitas vidas, tá? Não vidas só animais, como também vidas de outras pessoas. Então, eu queria te agradecer muito pela presença, tá? Gostei muito de bater esse papo aqui com vocês, tá? Muito obrigada também. E precisando, só acionar. Tá certo. Okay, parabéns. Aquilo que eu falei, qual é a vantagem de eu trazer o médico aqui hoje? Eu vou no Google, só que nós vivemos num mundo de fake news. É verdade. Aqui eu tenho um médico físico presente, respondendo a pergunta, entendeu? Quando o programa for no ar, vai estar o seu CRMV, vai estar tudo certinho para mostrar que quem está aqui não é curioso. Sim. É uma pessoa que estudou anos e anos e está trazendo uma informação correta. Essa é a proposta do Lat Show. Trazer sempre profissionais qualificados para desmistificar e trazer informações certas. Não deixar uma pessoa do outro lado assim. Tá com gostinho de quero mais? Lógico, a gente ficaria o dia inteiro aqui. É verdade. Ficaria o dia inteiro aqui falando. E tinha muito mais perguntas. Se deixar, a gente vai perguntando. Mas é para dar a chance também da doutora voltar de novo. Tá certo. Pode chamar que o convite já fica feito. Fica feito. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Gente, Thiago, das considerações, faz nossas redes, chama o Lembrando mais uma vez, vocês estão acompanhando aqui a gente pelo YouTube, já deixa comentário, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham que precisa melhorar, o que vocês gostaram também, tá? Se inscreve, dá like, compartilha com os amigos. Lembrando também do nosso Instagram, Lat Show Podcast, tá? Lat Show com 2T. Vocês vão lá, vocês sigam, compartilhem. A gente vai ter corte, a gente vai ter... Ainda tem muita coisa, né, Davi? Muita coisa que ainda vem por aí, tá? Tá vindo muita coisa. Vem campeonato, só um spoiler. Só um spoiler. Um campeonato digital a gente tá fazendo aí com o pessoal de Groomer. Vamos ter negócio, vamos ter o Fala aí, doutor, que todos os médicos que passarem por aqui, só quando tem uma novidade que o senhor quer fazer, só vai fazer um vídeo no seu celular, mandar para cá, a gente vai ter uma hora do Fala aí, doutor, uma informação de onde o médico veterinário está. Legal. Essa é a função, vai ter muita coisa bacana do programa. Doutora, se a senhora tem sua rede social também, fale aí pra gente também. O meu Instagram é @tamaracose. Lá eu divido um pouco da minha rotina como cirurgiã e também da minha vida pessoal. É uma forma da gente se conectar também para vocês verem que um veterinário pode ter uma vida pessoal. Exatamente. Pode viajar, pode se entreter e também mostro para vocês como é que é meu dia a dia, minhas cirurgias e meus casos. Olha só, bem legal, viu? Gente, tchau, até a próxima.